Vamos analisar primeiro para f de x igual a zero. Pessoal, a gente já sabe, né? F de x é igual a zero, ou seja, o y é igual a zero na própria raiz. Sendo aqui função quadrática, nós temos duas raízes. Quais são elas? O menos 1 e o 4. Então é isso que a gente vai preencher aqui, ó. X igual a menos 1, que é a primeira raiz, x', ou x igual a 4, que é a segunda raiz. Quando é que a função ela é maior do que zero? Quando é que a função ela funciona, quando é que ela é positiva? Olhando ali para o nosso esquema prático, nosso dispositivo prático, ó, repare que ela é positiva aqui para o lado esquerdo e também ela é positiva no lado direito. Ou seja, ela é positiva antes da raiz menos 1 e também ela é positiva depois da raiz 4. Como é que eu posso colocar isso aí em símbolos ali na nossa segunda informação? X menores que menos 1, porque está à sua esquerda. Ou maior do que 4. Pronto, Robertinhos. Então perceba que a gente tem sempre esse ou, porque a informação se complementa, tá bom? E para terminar, quando é que a função, o f de x, ele é menor do que zero? Quando é que a função ela é negativa? A gente olha para o nosso dispositivo prático e percebe que a função ela é negativa nesse intervalo, né, entre as raízes. Então repara que que a função aqui ela é negativa nesse trecho, ó, que vai do menos 1 até o 4 aqui, ó. Como é que a gente pode colocar isso em símbolos e preencher ali a nossa terceira informação? X, ou seja, os valores que são maiores que menos 1 e são menores que 4, ou seja, está entre as raízes, né? X maior que menos 1 e x menor do que 4. Em outras palavras, é dizer que são todos os números, todos os valores que estão entre o menos 1 e o 4. Pronto, Robertinhos. Na próxima cartela, a gente já tem aqui o exemplo B da tua apostila. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, a ideia é a mesma. Preencher, fazer os 4 passos. Podemos? Então, aqui nessa cartela, a gente vai fazer a letra B. F de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, o primeiro passo, organizar os dados, né? Quanto vale o A? Ele vale menos 3. Então, você vem aqui e preenche. Como o A ele é um valor negativo, a gente já sabe. A negativo, a concavidade está voltada para baixo. Então, a gente vem aqui e preenche. Ó. Quanto vale o B? O B vale 2. Então, aqui você vem e preenche o valor do B. Quanto vale o C? C igual a 1. Vamos agora calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso B ele vale 2. Então, fica 2 ao quadrado. Repete o menos 4, que faz parte da fórmula. Vamos agora substituir o valor do A, que vale quanto? Repara que o valor do A é menos 3 e vai multiplicar com o C. O C vale 1. Então, aqui a gente preenche 1, que é o valor do C. 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui fica 4. Aí, no meio, nós temos, então, um produto. Temos, então, a multiplicação. Com isso, a gente vai fazer o jogo de sinal. Tá? O menos daqui com o menos daqui. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 1 dá 12. Então, ficou mais 12. Delta igual a 16.
Com isso, a gente vai então preencher ali essas três setas. Primeiro, se o delta é 16, ele é um valor positivo. Isto é, o delta, portanto, ele é maior do que zero. Como a gente viu ali na cartela anterior, nós caímos na observação número 1, que quer dizer o quê? Possui duas raízes reais e diferentes. Então, a gente vai ter o x' e o x duas linhas. Ok? No segundo passo, a gente vai encontrar, então, justamente essas raízes, usando a forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, que é essa fórmula que está em verde. Vamos então fazer a substituição? Repete o sinal de menos, que é da fórmula. O b, ele vale 2. Tudo bem, pessoal? Repete o sinal de mais ou menos. Repete aqui a raiz. O nosso delta, ele vale quanto? A gente fez aí no cálculo anterior, o delta vale 16. E lá embaixo, a gente vai repetir aqui o 2, que faz parte da fórmula, e vai substituir no lugar do A. O nosso A vale menos 3. Então, eu vou colocar aqui no parênteses, para que a gente não confunda ali na hora de fazer os cálculos, tá bom? Eu vou repetir aqui em cima esse menos 2. Aqui em cima eu vou repetir o menos 2. Vou repetir também o sinal de mais e o sinal de menos. A raiz quadrada de 16 dá 4. E lá embaixo eu vou efetuar essa multiplicação. Quanto que dá 2 vezes menos 3? Isso, muito bem, Robertinho. Muito bem, Robertinha. Dá menos 6. Então, repara que aqui no x' eu usei o sinal positivo, ó, ok? E aqui no x duas linhas eu coloquei o sinal negativo. E todos os outros termos a gente repetiu. Quanto que dá menos 2 mais 4? Isso, dá 2 positivo. E lá embaixo a gente vai repetir aqui o menos 6. Quanto que dá 2 dividido por menos 6? É como se fosse um mais lá em cima, e você faz jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos. Então aqui vai prevalecer o sinal negativo. E como o 2 ele é menor do que o 6, eu não posso fazer uma divisão direta. O que a gente faz? Isso, muito bem, a gente simplifica. Então eu vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. Então eu vou dividir por 2 aqui em cima e vou dividir por 2 aqui embaixo. Quanto que dá 2 dividido por 2? Isso, muito bem, dá 1. Então repara que aqui em cima vai ficar 1. E lá embaixo, 6 também. 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui a resposta fica menos 1/3. Tudo bem, pessoal? Vamos agora encontrar o x duas linhas. Quanto que dá menos 2 menos 4? Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 6. E lá embaixo também eu vou repetir esse menos 6 aqui de baixo. Tá? Então, nós temos 2 menos 6, né? O menos 6 de cima foi a operação menos 2 menos 4. E o menos 6 de baixo a gente só fez repetir ali. E aí também a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, o x duas linhas fica 1 positivo. No terceiro passo, a gente vai usar, portanto, o nosso dispositivo prático. Pessoal, como a gente viu ali na nosso apanhado teórico, que como o A ele é um valor negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, repare que realmente aqui a nossa boca da parábola ela tem que estar para baixo. E aqui você acentua uma linha azul que representa ali o eixo do X, tá bom? E aqui a gente vai preencher, portanto, as nossas raízes, que são os valores que cortam, portanto, esse eixo X. A gente já sabe, nossa primeira raiz ele é o menos 1/3 e a nossa segunda raiz vale 1. A gente vai preencher bem aqui. Ponto. Então, eu coloquei ali as nossas duas raízes, menos 1/3
e 1. E agora a gente vai colocar os sinais. Entre o menos 1/3 e o 1, a nossa parábola, nosso gráfico, ele está com o seu ramo de parábola todo para cima. Sim ou não? Então repare que ele está para cima em relação ao eixo do x. Aqui a gente vai dizer que ela é positiva. De forma análoga, antes do menos 1/3 e depois do 1, nesses dois trechos, nós temos que a função, o ramo da parábola, está para baixo em relação ao eixo do x. Então, aqui, antes de 1/3, ela é negativa, e depois do 1, também ela é negativa. Sim ou não? Que loucura, Robertinhos! Muito bem!